Então, fala galerinha do canal do Colégio Líder. Vamos começar mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de português e redação. Vamos falar sobre história em quadrinhos. É o gênero textual da nossa aula de hoje. Meu nome é Tio Hugo, todo mundo já me conhece. E nós vamos falar sobre esse gênero textual que é a história em quadrinhos, que também pode ser chamada de HQs, né? H de história e Q de quadrinhos. Vocês sabem o que são histórias em quadrinhos? São histórias que têm o objetivo de entreter o leitor, em geral, levando a refletir sobre situações cotidianas apresentadas de maneira humorística, apresentada de maneira engraçada. Vamos falar hoje, mais precisamente, de um personagem clássico das histórias em quadrinhos, que é o Menino Maluquinho. Vocês conhecem o Menino Maluquinho? Esse menino que fica com a panela na cabeça? Nós vamos falar um pouquinho dele hoje, tá certo? Bem, vamos saber um pouquinho mais sobre esse personagem. O Menino Maluquinho é uma série de histórias em quadrinhos brasileira, criada pelo desenhista e cartunista Ziraldo, tá bom? A revista foi baseada no livro infantil de mesmo nome, publicado em 1980, que se tornou um fenômeno durante os anos de 1990 e 2000. Agora eu falei sobre Ziraldo, eu queria falar mais sobre esse importante desenhista, cartunista, né, chargista, Ziraldo. Ziraldo é esse rapaz aqui, ó, que vocês estão vendo, e ele é um cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, escritor, cronista, desenhista, humorista, colunista, jornalista, tudo isso, né? Jornalista, tudo isso, ele é brasileiro, gente, é Ziraldo, ele é o criador de personagens famosos, como, por exemplo, o Menino Maluquinho, que a gente vai estar falando um pouquinho mais na nossa aula de hoje. Tá bom? Bem, eu trouxe uma história em quadrinhos aqui do Menino Maluquinho para a gente poder estar acompanhando, fazendo a leitura e depois a gente fazer uma interpretação para vocês depois estarem realizando uma atividade no módulo, tá bom? Vamos lá, vou ler para vocês. Trocando as bolas. Pois é, maluquinho, é a primeira vez que a mamãe me deixa sozinho em casa e eu tô fazendo tudo o que ela me mandou. Já raspei os dentes. Eca! Agorinha mesmo eu estava escovando a porta e só não sei ainda como vou trancar o prato. Bocão! Será que ela não mandou trancar a porta, raspar o prato e escovar os dentes? Aí Bocão fica pensando assim, ó, eu fiz alguma coisa errada. Gente, foi muito boa essa história em quadrinhos. Eu fico me divertindo. Ó, primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte. Essa história em quadrinhos é do Menino Maluquinho. Então, quando a gente olha aqui na referência, aqui embaixo, tem Ziraldo, né? Ziraldo é o criador do personagem Menino Maluquinho. Então, por isso que nós temos Ziraldo aqui na referência. Tudo bem? Outra coisa que eu quero que vocês observem é o título. Qual é o nome do título dessa história em quadrinhos? Trocando as bolas. O que significa trocar as bolas? Trocar as bolas, gente, é uma expressão popular da língua portuguesa. Ela é utilizada no sentido figurado para dizer o quê? Para dizer que alguém está confuso, para dizer que alguém está atrapalhado. No caso aqui, o personagem Bocão estava atrapalhado, né? Estava confuso, né? E falando em personagens, quais são os personagens dessa história em quadrinhos? A gente está observando aqui que nós temos dois personagens. Um é o Menino Maluquinho, que a gente já falou dele, né? Que ele tem a panela na cabeça. E o outro é Bocão. Bocão, que é o amigo do Menino Maluquinho. Tá certo? E aí nós temos esses dois personagens. Aí eu pergunto a vocês, onde está acontecendo essa história? Em que ambiente está acontecendo essa história? Se vocês perceberem, essa história está acontecendo na casa de Bocão. Porque olha aqui no primeiro quadrinho, ó. Pois é, maluquinho, é a primeira vez que a mamãe me deixa sozinho em casa. Tá vendo? Então está acontecendo na casa de Bocão. A mãe deles deixou ele em casa sozinho, não é? E aí a gente já tem por esse primeiro quadrinho qual é o ambiente da história. Não foi na casa do menino maluquinho, não foi na escola, foi na casa de Bocão. Tá bom? E aí, vocês podem observar também, a gente tem que observar as expressões faciais dos personagens, né? Quando
Bocão fala assim, ó, já raspei os dentes. Olha a expressão facial do menino maluquinho, né? Ele fica espantado assim, que ele fez uma coisa inacreditável. Quem raspa os dentes? Ninguém, né? Então, olha essa outra expressão aqui do menino maluquinho, né? Bocão, de espanto. Olha, agora assim mesmo, estava escovando a porta. Olha a expressão de espanto. Não é verdade? Então, a expressão facial dos personagens é de extrema importância a gente estar analisando também. Tá bom, gente? E aí, o que é que nós temos aqui? Nós temos que Bocão, ele trocou as bolas, né? Como a gente pode dizer assim. Porque, na verdade, a mãe de Bocão, ela deu 3 afazeres para ele. Claro, para ele trancar a porta, para ele raspar o prato e ele escovar os dentes. Mas Bocão, ele fez uma salada, né? Na verdade, né? Bocão, ao invés de trancar a porta, ele trancou o prato. Ao invés de raspar o prato, ele raspou os dentes. E ao invés de escovar os dentes, ele escovou a porta. Ele fez um salseiro. Ele fez uma salada aí, uma confusão geral. E aí deu no que deu, né? O menino maluquinho ficou confuso, mas depois, como é o nome dele? Bocão, ele ficou pensativo aqui e fiz alguma coisa de errado. Gente, essa interpretação dessa história em quadrinhos foi bem legal, não é isso? Então, o que é que eu vou deixar para vocês? Vou deixar uma atividade no módulo, páginas 63 a 65. Tem uma outra história em quadrinhos lá, falando do menino maluquinho, né? Que foi o menino maluquinho que a gente aprendeu hoje, que foi criado por Ziraldo. Vocês vão interpretar como eu interpretei aqui a história em quadrinhos. Obrigado por vocês estarem participando aqui da nossa videoaula e nós nos vemos nas próximas videoaulas de português, redação e literatura. Tá bom? Um beijo em todos e até a próxima. Tchau, tchau.